Convocados para defender as seleções de Brasil e Peru, o goleiro Hugo Souza e o volante André Carrillo se reapresentaram ao Corinthians após a data FIFA. Participaram do treino na manhã dessa sexta-feira no CT Joaquim Grava. A dupla deve ficar à disposição de Dorival Júnior para o confronto contra o Internacional no próximo domingo às 7h30 da noite, na Neoquímica Arena pela 10ª rodada do Brasileirão. A ausência do dia foi o zagueiro Choca, que não foi a campo. O clube não informou o motivo. Além dele, Memphis Depay e Guinegão também ficaram fora das atividades. Já o Caio César é uma boa notícia. A fase final de recuperação iniciou a transição física, mas ainda não foi liberado para treinar sem restrições. Segundo o clube, o treino começou com um vídeo tático, seguido de atividade de posse de bola. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense não participaram da parte final, que teve campo reduzido, cruzamentos e finalizações. Após a derrota do meio da semana, o Corinthians caiu para a 14ª posição com 10 pontos, apenas 3 acima da zona de rebaixamento, e isso é bem preocupante para a torcida. Em meio à pressão e aos rumores sobre uma possível demissão de Dorival Júnior, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu se manifestar publicamente para blindar o treinador. Em entrevista ao GE, o dirigente rechaçou qualquer possibilidade de mudança no comando nos próximos jogos e classificou as especulações como inexistentes dentro do timão. Abre aspas, não existem, nós confiamos no trabalho do Dorival e acreditamos que vamos sair dessa situação o mais breve possível, fecha aspas. E tem mais, o Corinthians decidiu multar o volante Alan, expulso após um gesto obsceno na partida contra o Fluminense, que inclusive repercutiu muito negativamente todas as mídias sociais. O valor será descontado do salário do jogador. Alan, inclusive, está fora do jogo contra o Internacional neste domingo na Neoquímica Arena. Corinthians e Internacional entram em campo pressionados. O Corinthians chega para o confronto carregando 8 partidas sem vencer. Uma sequência que pressiona principalmente Dorival Júnior. E é uma realidade muito dura pro corintiano, né? O que a gente pediu aqui é raça novamente, é vontade, que vença domingo. A verdade é que pro Internacional a felicidade também não tem sido tão frequente. Eram 2 vitórias seguidas no Brasileiro, tudo parecia bem. A terceira estava encaminhada, mas o São Paulo conseguiu empate em pleno Beira-Rio. Frustração com a posição e olhar para a parte de baixo da tabela. E tome pressão. É um ano que vai ser duro. E sabemos que vai ser duro, e aqui assumi-lo. Se explicações dentro de campo estão difíceis, o Ronaldo tem uma teoria para isso. A teoria da fralda cheia. Eu não aguento, é uma choradeira. Vai chorar. A fralda cheia, caralho. Ironias, brincadeiras e provocações à parte, o campo cobra de verdade. Corinthians pressionado, Internacional instável. Em jogo, a mesma urgência de vencer. Eu nunca trabalhei com créditos, eu sempre trabalhei com o dia a dia e com o momento das minhas equipes. Realmente é uma situação difícil, o mês de março foi muito complicado. Ao menos Dorival Júnior sabe que poderá contar com os retornos de Hugo Souza e Carrillo após a data FIFA, além de Ranieri, que cumpriu suspensão diante do Fluminense. Por outro lado, a equipe ainda não terá Matheus Bidu e Alan suspensos, enquanto Memphis, Guinegão, Caio César e Hugo seguem no departamento médico. O provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio campo com Matheus Pereira, Carrillo e André. Breno Bidon e o ataque com Jess Lingard e Yuri Alberto. Já o Internacional, comandado por Pesolano, terá a volta do goleiro Rocher, que estava a serviço da seleção uruguaia, e do atacante Vitinho, que cumpriu suspensão automática. Borré e Carboneiro, preservados na partida contra o São Paulo, devem retornar ao time titular. Em contrapartida, Félix Torres não pode atuar por questões contratuais, já que pertence ao Corinthians. E Bruno Tabata seguirá o protocolo de concussão após um choque de cabeça. O Internacional deve ter Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel, Vitinho, Bruno Henrique e Alan Patrick, Vidagra, Bernabei, com Borré e Carboneiro à frente. É a chance de ter razão por pelo menos mais um capítulo dessa rivalidade.
Pode ser, quem sabe, o começo de uma virada de chave na temporada? Tem São Paulo e Cruzeiro. São Paulo aí num momento delicado em relação ao seu treinador, o Roger Machado, até que começou bem com 2 vitórias, mas depois o time patinou, a torcida continua pegando no pé, vai encarar um Cruzeiro que está motivado pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro e a chegada de um novo treinador, o Arthur Jorge. Aí tem o Coritiba encarando o Fluminense. Fluminense é o segundo colocado, está fazendo uma campanha incrível no comando do Zubeldia, não perdeu nenhuma no Maracanã, vai jogar fora, vai jogar em Curitiba, mas o Fluminense dos cariocas aí é um time que está realmente fazendo um trabalho sensacional com o Zubeldia desde o ano passado e agora está coladinho aí no primeiro lugar da competição, vai encarar o Curitiba, que também faz um campeonato razoável até esse momento. Vasco da Gama e Botafogo, o clássico, a grande sensação do futebol brasileiro até esse momento, que é o Vasco da Gama com o Renato Gaúcho, vai pegar um Botafogo em crise, numa situação delicada. Sábado acontece esse jogo lá no Rio de Janeiro, 9 da noite, sabadão de bola rolando, clássico lá no estádio do Maracanã. Agora no domingo nós teremos os seguintes jogos: a Chapecoense, que demitiu seu treinador, vai pegar o Vitória, que está aí para ficar fora da zona do rebaixamento. Tem Flamengo e Santos, o Flamengo que vem de um chocolate que levou do Red Bull Bragantino, 3-0, perdeu. Desculpe, só corrigindo, Vasco e Botafogo, eu falei Maracanã, o jogo vai ser em São Januário, na casa do Vasco da Gama. Retomando aqui, Flamengo e Santos, a gente tem o Flamengo aí, que vem desse chocolate que levou do Red Bull Bragantino, precisa reagir, e o Santos não vai ter Neymar, mas vai ter a volta do Gabigol, o Santos aí que está fugindo da zona do rebaixamento, mas ainda não tem um futebol que convence. O Cuca, o novo treinador, está no início de trabalho e ele sabe que é muito importante, pelo menos até a data FIFA, a declaração até do técnico, que eles precisam melhorar a posição. Para aí ele vai ter um tempo, 1 mês e meio, para treinar a equipe e preparar melhor o Santos. Nesse momento é correção de rumo, vai fazendo o que é possível, porque é jogo, não tem tempo, não tem pausa. E a gente segue falando aí dos confrontos do Campeonato Brasileiro no final de semana. Tem o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O Atlético conquistou uma vitória boa, 4-0 na casa da Chapecoense, está com moral, tem um treinador novo também. E o Atlético Paranaense, um time que começou até que bem o Campeonato Brasileiro, vamos ver se vai manter essa sequência, ele que veio da Série B. Aí tem Corinthians Internacional, um jogo difícil para as duas equipes. O Corinthians pela situação que vive, o Internacional que não consegue decolar no campeonato, e a gente vê aí um jogo tenso para os dois times aí. Se o Corinthians não ganhar, as cornetas vão soar mais forte ainda e o técnico Dorival Júnior pode de repente perder o seu emprego. Vai depender da direção, porque a torcida já está pegando no pé, não quer mais o treinador, está insatisfeita com a história, mas aí vai depender, ver se a direção vai ter peito para segurar o técnico Dorival Júnior. Aí tem Bahia e Palmeiras, jogo também da parte de cima da tabela, o Palmeiras defendendo a liderança do campeonato, Mirassol tentando encontrar um caminho, vai encarar o Red Bull Bragantino, que está numa situação melhor no campeonato, num momento melhor no que diz respeito a jogar futebol, a confiança, a credibilidade dentro de campo. E para fechar a rodada, o Grêmio encara o Remo, que é o lanterna do campeonato, jogando em casa. O Grêmio tem tudo para somar mais 3 pontos. Todo mundo sabe que o Dorival balança no cargo. Balança no cargo. E a chance dele cair é muito grande. Por quê? O Corinthians tem um adversário difícil domingo. Acho um adversário bem complicado pelo momento que o Corinthians vive. Já são 9 jogos, né? Sem vitórias, é isso, né? 9 jogos. 9 jogos sem vencer. A gente não tem o Memphis para esse jogo. Não vamos ter o Caio César de novo. Não vamos ter o Bidu. Assim, os dois jogadores de maior velocidade do Corinthians hoje em todo o elenco são Caio César e Bidu. A gente já não vai ter os dois. E eu tenho batido em uma tecla, que é a tecla do... nós não vamos conquistar nada se a gente não colocar velocidade no time. Eu não acredito que o futebol de toque de bola, toca para cá e até de posse de bola vai nos levar a algum lugar. Tanto que a gente ganha a Copa do Brasil numa jogada em velocidade. Em velocidade. O Breno Bidon faz aquela jogada linda, que foi a última que ele fez, né, interessante com a camisa do Corinthians. Aí toca em velocidade, né, pro Yuri Alberto.
Enfim, acho que era pro Yuri, né? Pro Yuri, o Yuri pro Memphis, né? Enfim, eu bato muito nessa tecla de que sem velocidade a gente não vai para lugar nenhum. A gente entende que o Dorival realmente tem grande chance de cair domingo, porque a chance do Corinthians tomar um pau do Inter domingo, ela existe, ela é real. O time do Corinthians vai ser um time lento em campo. Nós vamos ter Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri. Nós vamos ter Ranieri, Carrídio ou Matheus Pereira e André. Bidon, Linger e Yuri Alberto. Não tem velocidade o time. Tem qualidade? Tem qualidade. O André tem qualidade. O Carrídio tem muita qualidade. O Linger tem muita qualidade. Velocidade mesmo, só o Yuri Alberto, que não é o driblador. Ele é o veloz que vai receber a bola no espaço para finalizar. Então a gente tem muitas chances de perder realmente esse jogo, infelizmente. Como também podemos ganhar, claro, entendeu? E se colocar o Dieguinho, o Léo pergunta, o Dieguinho não dá velocidade pro time. O Dieguinho entrou aí no meio da semana, não fez nada. Porque o Dieguinho não está pronto ainda. E o Dieguinho não é esse jogador de beirada de campo. O Dieguinho, cara, eu nunca vi um jogador que parece que é a Xerox do outro. O Dieguinho, ele é igualzinho o Adson. Ele só tem aquela jogada de cortar para dentro, cortar para dentro, cortar para dentro. É só isso. Isso não gera velocidade. Se o Dieguinho pegasse a bola e saísse correndo, enfim, é outra história. Então o Dieguinho também não vai trazer essa velocidade para o time do Corinthians. Então o Dorival está com os dias contados. Primeiro que ele não tem um time forte para escalar. Um time muito forte. O Jesse não é rápido, Samir? O Rogério pergunta. Não, não é. É o jogador da aproximação, é o jogador da técnica, mas não é o jogador da velocidade também. A gente precisava achar... O Cauê Furquim talvez seria esse jogador, e a gente perdeu. Então existe a chance do nosso querido Dorival Júnior cair. Agora, se ele cair, quem vem? Vamos aos nomes. Fernando Diniz agrada muito. Agrada. Felipe Luiz agrada. Tite agrada. Eu não sei qual dos três vão ser procurados primeiro. Eu estou falando de Parque São Jorge, né? Tem gente no Parque São Jorge que gosta de Mourinho e Galhardo, mas são treinadores que não vão ser procurados porque são muito caros, mas era tipo um sonho. Não vão ser procurados, nem Galhardo, nem Mourinho, mas agradam, entendeu? Os nomes que foram citados, que eu conversando com pessoas que tomam decisões no Corinthians. Diniz agrada muito, Tite agrada e o Felipe Luiz agrada. Eu não sei do Parque São Jorge quais desses seriam procurados primeiro. Houve uma conversa recentemente, já faz uns dias isso foi antes já do jogo contra o Flamengo, já naqueles dias que eu estava anunciando que o Dorival estava balançando no cargo, que ele conseguiu superar, foi Santos na Vila, Flamengo, ele já está vindo balançando um bom tempo. Chapecoense, enfim. Nesse período aí atrás, houve uma conversa do Memphis com uma pessoa dentro do Corinthians e o Memphis sugeriu um nome europeu. Ele entende que se o Dorival for demitido, ele sugeriu para essa pessoa um nome europeu. Ele entende que o Corinthians precisa mudar a mentalidade. Na visão do Memphis, o Corinthians é um time hoje que está só motivado para as Copas, ele não é motivado para os pontos corridos. Então você pode concordar ou não com o Memphis, enfim. Ele não falou assim, manda o Dorival embora, sugere e contrata esse. Ele não falou isso. Na intimidade que ele tem com o dirigente no Corinthians, ele falou, se um dia vocês forem trocar, eu acho que o clube precisa de uma mentalidade europeia. O nome, eu tenho esse nome que eu indicaria, eu acho que seria até viável. Cara, essa informação é tão verdadeira que quando eu recebi ela ontem, eu nem me lembrei disso, e a pessoa depois até falou comigo hoje, falou, Samir, eu devia ter te lembrado, porque você deu isso ano passado, e eu fui lembrar antes de gravar o Blend, de que quando o Corinthians demite o Ramon Dias e o Emiliano, a família Dias, o Corinthians começa a buscar o treinador no mercado, e começa a negociar com o Dorival, Fabinho Soldado. Eu trouxe na época, e muita gente confirmou a minha informação, de que o Memphis havia sugerido ao Corinthians um técnico europeu. Vocês lembram disso? Deve ser o mesmo técnico. Deve ser o mesmo técnico, que ele confia.
Entendeu? Deve ser o mesmo técnico, que ele confia. Agora, eu não sei qual é o técnico. Pesquisei ex-técnicos do Memphis livres no mercado e achei. Xavi Hernandes. Pô, que legal, olha aí, ó, o Jay aí, ó. Esse é um cara brabo, hein? Frank De Boer, Felipe Cocu, Mourinho e o Ramon Dias. E o Seedorf? Que eu não sei, o Seedorf estava sendo citado por alguns de vocês aí. Eu acho que o Osmar, ele tem coragem de trazer, sim, velho, o Tite, o Fernando Diniz ou o Felipe Luiz, tá? Não tô falando que vai trazer, mas eu acho que ele teria coragem, sim. Qual o problema? Ele não teria coragem de trazer o Cuca. Ele não teria. O Cuca foi sugerido para ele, mas ele não quis. Entendeu? O Cuca, ele não teria coragem, porque ele ia comprar uma briga que foge das 4 linhas. E ele não ia comprar essa briga no ano de eleição. Eu ouvi uma fonte dizer para mim o seguinte: o Tite só trabalha no Corinthians se for com o Andrés, por causa de gratidão. Então eu acho que o Tite negaria o Corinthians mais uma vez. O Tite negaria o Corinthians mais uma vez. E aí ficaria entre Felipe Luiz e Fernando Diniz. Felipe Luiz muito caro. Ia olhar o elenco do Corinthians, enfim, não sei. Eu acho que, sinceramente, tem tudo para cair no colo do Fernando Diniz. Tem tudo para cair no colo do Fernando Diniz. Foi um técnico que já ganhou a Libertadores também, assim como o Dorival. Tem menos títulos que o Dorival tem a sua autoridade com os atletas, cobra forte, enfim, tem um estilo diferente, único, né? De demasia, de saída de bola ali na pequena área. Enfim, velho, eu acho que tem tudo para cair no colo do Diniz. Mas tem esse europeu aí, que eu não sei quem é, né? Que pode também pintar na pauta, que já pintou antes do Dorival. Vocês lembram, o Memphis tinha indicado um europeu para o Corinthians e o Corinthians fechou com o Dorival. Então tem tudo isso. Entendeu? Imagine o Hugo na saída de bola, né? O Fernando Santos está dizendo.